Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma dica de matemática. O assunto de hoje é medidas de dispersão, que faz parte do bloco de conteúdos chamados noções de estatística. Para a gente exemplificar, eu vou usar o mesmo problema que nós criamos, um problema hipotético, que simula aqui uma distribuição de pessoas por faixa etária, certo? E as idades. O que é o interessante deste problema? É que o gráfico que ilustra essa situação é um histograma, onde os valores estão agrupados por intervalo. Então, para calcular as medidas de dispersão, nós vamos ter que fazer aqui um artifício um pouco diferente. Quais são os principais, ou quais são as principais medidas de dispersão? São o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Esses três aqui. Começando pelo desvio médio. Antes de falarmos de desvio médio, nós temos que entender o que representa a palavra desvio em estatística. Desvio nada mais é do que essa diferença aqui, ó. xi menos x barra. Ele representa o quê? Representa o valor da classe menos a média aritmética. Então, quando eu subtraio o valor da classe da média, eu tenho o desvio que essa classe possui em relação à média. Certo? Esses dois símbolos aqui indicam o módulo. Então, e essa fórmula ela diz o quê? Esse símbolo aqui, o sigma, ele diz que é um somatório desses valores aqui, dessas diferenças aqui, em módulo, ou seja, o sinal não interfere. Então, será sempre considerado positivo essa diferença. Então, vou somar todas essas diferenças, né, de cada classe para a média, somar todas elas e dividir por n. O que é o n? É a quantidade de parcelas que eu terei. Para isso eu vou usar o quê? Vou usar o ponto médio de cada intervalo. Por quê? Porque eu tenho aqui 27 pessoas cuja idade está entre 15 e 19. Então, quanto vale essa classe para eu colocar aqui na fórmula? Eu tenho que escolher um representante desta classe. Então, de 15 até 19, um representante qualificado é o 17. O mesmo para os demais intervalos. Então, selecionando esses pontos aqui, como o meu xi para 17, eu tenho aqui, relacionando com a média, né? A média nós calculamos no nosso outro vídeo. Se você tiver curiosidade, basta pesquisar ali no nosso perfil, né? E assista essa nossa aula. Então, a média é 20,12. Então, eu vou colocar aqui a média 20,12. Vou colar em todas as colunas aqui porque eu quero fazer essa diferença. Então, eu vou fazer a média menos a classe. Vou repetir essa conta com todos eles aqui. Percebe que ficou negativo aqui, né? Então, para que eu não tenha esse trabalho aqui, eu vou inverter. Vou fazer igual a classe menos a média. Vou passar para cá. Ficaram positivos. Então, se é um somatório, eu tenho que somar todos eles aqui, né? Porém, se eu tenho na minha amostra aqui, ou na minha população, a soma das quantidades aqui de 100, eu tenho que ter nesta soma aqui 100 parcelas. E eu percebo que aqui nós temos apenas 5. Como é que eu vou transformar essas 5 parcelas em 100? Eu tenho que multiplicar isso aqui pela frequência. Ou seja, eu tenho aqui a frequência 27 no primeiro intervalo. Isso representa o quê? Que são 27 desvios deste módulo aqui, 3.12. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar essas frequências aqui e multiplicar pelo desvio. Então, vou fazer o desvio
a frequência vezes o desvio. Então, o que é esse 84 aqui para esse exemplo? 27 vezes um desvio cujo valor é 3,12. Se eu repetir esta operação com todos os outros aqui, eu terei 7,92, que representa 9 vezes esse desvio de 0,88, que é o desvio desta classe em relação... Opa, classe errada aqui. Não está certo. Classe cujo representante é 21, né? Então, o desvio desta classe em relação à média. Repetindo os processos, eu somo aqui todos esses valores. Então, eu terei que 696,48 é o nosso desvio, a soma de todos os desvios. E para obter o desvio médio, eu tenho que, então, dividir por n. Então, o meu desvio médio é igual à soma dos desvios dividido pelo n, que é as frequências. Logo, desvio médio é 6,96 para este nosso exemplo aqui. O que é que indica o desvio médio? Ou o que indicam as medidas de dispersão? Indicam o quão distantes da média estão os valores. Então, nós temos aqui um desvio médio de 6,96. Vamos calcular agora a variância. Pode perceber que a parte que está dentro do módulo aqui, no desvio médio, assemelha-se ou é igual ao valor que está dentro dos parênteses aqui na variância. Porém, aqui no desvio médio, ele está em módulo. E aqui na variância, ela está ao quadrado. Então, eu já tenho esses resultados aqui, né? Essas diferenças aqui, que são esses desvios. Então, o que acontece aqui? Aqui é o quadrado de cada desvio. Então, eu posso dizer que eu preciso, novamente, né? Um somatório do quadrado dos desvios dividido por n. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou pegar o desvio, multiplicar por ele mesmo, certo? Aqui eu tenho o quadrado do primeiro desvio. Repito isso com os outros. Esse aqui é o quadrado do primeiro desvio, este aqui é o quadrado do segundo desvio, este aqui é o quadrado do terceiro desvio, quadrado do quarto desvio, quadrado do quinto desvio. Novamente, como o denominador é n, eu vou ter que ter para este exemplo 100 somas, né? 100 parcelas deste valor aqui, né? Deste formato aqui. Então, novamente, eu preciso multiplicar o quadrado dos desvios pela frequência de cada um deles. Então, 27 vezes o quadrado deste desvio aqui. Repetindo o processo com os demais, eu terei aqui, então, 6.323 como valor deste somatório, que eu preciso dividir por n. Então, para obter a minha variância, cujo símbolo é φ ao quadrado, vou escrever aqui variância. Então, eu tenho que dividir este valor por 100. Então, a variância é 63,23. A variância desta minha amostra de dados aqui. Dessa minha população, né? Vamos dizer que isso aqui é uma população. Ora, isso aqui é a variância. E o que é o desvio padrão? Percebam que o símbolo da variância é φ ao quadrado, enquanto o desvio padrão é φ. Então, se a variância é φ ao quadrado e o desvio padrão é φ, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. É a raiz quadrada deste valor. Então, vamos aqui recorrer à nossa calculadora. E vamos pegar o valor de 63,23, 238 no caso, e extrair a raiz quadrada dele. Então, o meu desvio padrão, representado pela letra φ, será
7,95. Tem outras casas aqui, 2, 2, 3. Vamos aproximar aqui com 3 casas decimais em 7,952. Percebe-se que o desvio médio e o desvio padrão são valores aproximados. E ambos representam a mesma coisa. O quão distantes os valores da tua população ou da tua amostra estão em relação à média. Ok? Se esse vídeo foi útil para você, ou se você acha que ele pode ser útil para alguém, pode compartilhar, pode marcar aos seus amigos. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço e até a próxima.